Caminhoneiro se casa com mulher simples, mas descobre um segredo milionário oculto. Miguel tinha passado anos na estrada, cercado por quilômetros de asfalto e pela solidão. Até que, num dia qualquer, em uma pequena cidade do interior, ele entrou em uma loja de conveniência à procura de um lanche e encontrou Clara. Ela estava lá, com um sorriso que parecia iluminar até as partes mais escuras da sua vida. Os olhos dela tinham uma bondade que ele não via há anos, e Miguel sentiu seu coração acelerar. Clara era simples, mas havia algo nela que o atraía intensamente, como um farol no meio da escuridão. Logo, o que começou como encontros casuais se transformou em algo mais profundo. Miguel se apaixonou. O jeito que ela falava sobre a vida, como tratava os clientes sempre com uma palavra doce ou um gesto carinhoso, fez com que ele sonhasse com um futuro ao lado dela. Era tão diferente das noites solitárias no caminhão. Ele não pensou duas vezes antes de pedir Clara em casamento. Quando ela aceitou, a felicidade tomou conta de seu coração, como se o vento fresco da manhã tivesse entrado pela janela. Mas assim que se instalaram juntos, algo começou a mudar. Miguel notou telefonemas estranhos, murmurados às pressas, e a forma como Clara sempre se afastava para atender. Ele viu olhares furtivos de fazia algo que ela não estava contando. Com o tempo, os segredos começaram a escorregar para longe do silêncio. Miguel descobriu que Clara não era apenas uma mulher simples de uma loja de conveniência. Ela vinha de uma família rica e influente, uma fortuna que a perseguia mesmo em sua busca por uma vida comum. Claros escalões de poder que ela tinha abandonado para viver ao lado de um caminhoneiro. O coração de Miguel ficou dividido. Ele a amava, mas e se tudo isso fosse uma fachada? O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Enquanto isso, Clara enfrentava a pressão de sua antiga família. Eles queriam que ela voltasse e reatasse os laços e deixasse para trás a vida que tinha escolhido. Miguel a via triste. Pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria por Clara? A estrada ainda tinha muitas curvas por diante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava preso em uma montanha-russa de emoções. A tensão na casa parecia palpável, como um fio prestes a estourar. Ele respirou fundo, decidido a enfrentar Clara e expor suas preocupações. Mas, antes que pudesse tocar no assunto, a campainha tocou. Um som simples, mas que soou como um estrondo em silêncio. Clara olhou para ele com um brilho nos olhos, uma mistura de ansiedade e expectativa. Você espera alguém? Ele perguntou, tentando disfarçar a inquietação. Não, respondeu ela, com um nervosismo que não passou despercebido. Deixe-me atender. A ansiedade aumentou, e a imagem de Clara, se afastando mais uma vez para atender a chamada, não saía da cabeça de Miguel. Ele ficou parado, o coração batendo forte. Alguns segundos depois, ele ouviu Clara murmurar. A voz baixa, quase suplicante. Desesperado por saber, ele decidiu se aproximar da porta. Mas antes que conseguisse, um grito irrompeu do outro lado da linha. Clara, o que você está fazendo? Miguel reconheceu aquela voz. Era um tom autoritário, quase ameaçador. Seu coração disparou, o estômago encolhido. Ele se aproximou da porta e, na ponta dos pés, ele escutou mais. Por favor, não faça isso.
A voz de Clara estava tremendo, carregada de medo. O pânico tomou conta de Miguel. Ele abriu a porta rapidamente, e o que viu o deixou paralisado. Um homem alto e imponente estava de pé no corredor, vestindo um terno escuro, com uma expressão fria e calculista. Por trás dele, a sombra de um veículo luxuoso estava, estacionado na rua. O ar parecia pesado enquanto o homem encarava Clara, os olhos fixos nela como se estivesse esperando respostas. Miguel, não! Clara sussurrou, pálida. O que está acontecendo? Ele perguntou, quase sem voz, sentindo a necessidade de proteger Clara, mas sem entender a situação. O homem se virou lentamente para Miguel e a expressão em seu rosto imediatamente mudou. Havia um sorriso, mas não era amigável. Era como se ele estivesse se divertindo com a situação. Ah, então você é o caminhoneiro, o famoso amor de Clara. Ele pronunciou as palavras como se estivesse zombando. Não sabia que a nossa protegida tinha se rebaixado a isso. Miguel sentiu uma onda de raiva e confusão. A cada palavra, seu coração se apertava mais. Ele olhou para Clara, que agora parecia desaparecer em uma maré de trevas. O que você quer com ela? Miguel desafiou, apesar do medo que começava a gripar sua voz. O homem respirou fundo, como se estivesse se preparando para um discurso. Clara tem algo que pertence à nossa família. Uma herança que ela nunca deveria ter deixado. E precisamos dela de volta. As palavras ecoaram na mente de Miguel, como um eco distante que finalmente ganhou forma. Ele olhou para Clara. Os olhos dela estavam cheios de medo agora, e seu coração se partiu. Aquilo que ele pensou que era amor se tornava um labirinto de segredos obscuros. Herança? Que herança? Ele perguntou, a dúvida, sussurrando cada vez mais alto. O homem riu, um som de objeto brilhante, um colar que parecia resplandecer como uma estrela. Tudo isso sempre foi seu, Clara. E agora pode mudar tudo, ele disse, a voz suave, manipuladora. Miguel ficou paralisado. O que realmente tudo isso significava? A verdadeira natureza de Clara estava prestes a ser exposta, e a verdade poderia mudar tudo entre eles. Ele se viu à beira de um precipício, prestes a descobrir a horrenda revelação que mudaria suas vidas para sempre. E naquele instante, ele só conseguia pensar em uma pergunta. Até onde Clara estava disposta a ir por esse segredo? Miguel ficou paralisado. A visão do colar brilhante na mão do homem fez seu coração disparar. Clara estava ali, condenada a um destino que ele não entendia. Ele sentiu o peso da realidade desabar sobre ele. Cada segundo parecia um século enquanto o homem sorria. A expressão dele era uma mistura de frieza e diversão. Você não sabe, não é? O homem continuou, olhando fixamente para Miguel. Clara realmente não é quem você pensa que é. Os olhos de Miguel se estreitaram, a adrenalina pulsando em suas veias. Queria gritar, queria perguntar, mas as palavras falhavam. Clara estava ao lado do homem, como uma sombra de si mesma, e a dor crescia dentro dele a cada instante. O que você está dizendo? Finalmente conseguiu articular, a voz trêmula. O que você quer dizer com que ela não é quem eu penso? O homem, percebendo o desespero de Miguel, riu, com desprezo e apontou para Clara. Nossa pequena fugitiva não apenas fugiu, meu caro, mas também não é a única herdeira de nossa fortuna. Ela tem uma irmã gêmea e ambas foram separadas ao nascer. Miguel ficou em choque, os membros parecendo pesados como chumbo. A palavra gêmea ecoava em sua mente, e ele olhou para Clara, que apresentava uma expressão de pesar e pavor. Ele não queria acreditar, mas a cada segundo as peças começavam a se encaixar de uma forma terrível. Gêmea? Disse ele, buscando respostas no olhar dela. Então você estava escondendo isso de mim? Miguel, Clara começou, mas as palavras morreram em sua garganta.
O homem ao lado dela a interrompeu. Você vê? Clara decidiu abandonar tudo. O nome, a fortuna e até mesmo a irmã. Mas o nosso jogo acabou. Nós sabemos onde ela está. E é hora de voltar para casa. Uma onda de raiva e traição esmagou Miguel. Como ela poderia esconder algo tão colossal? O homem deu um passo à frente, o olhar desafiador. Agora, se me der licença, Clara vai voltar comigo. Você não pode protegê-la do que ela realmente é. O coração de Miguel afundou. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele não sabia o que seria da vida de Clara depois disso. Mas antes que pudesse articular um protesto, o homem fez sinal para 2 seguranças do lado de fora. Eles entraram, firmes e imponentes, e Miguel sentiu um nó na garganta. Não! Clara gritou, sua voz agora ressoando com temor. Eu não vou com você. Mas o homem apenas sorriu como um caçador que recebeu muita comida. Você não tem escolha, minha cara. A menos que deseje que o pior aconteça. A tensão aumentou. Miguel olhou para Clara, perdido. Ele sentia que a verdade estava prestes a desmoronar em cima deles. Ele queria correr, gritar, mas em vez disso, uma ideia louca começou a tomar forma em sua mente. E se a irmã de Clara fosse a chave? E se houvesse algo que ele pudesse fazer para salvar não apenas Clara, mas também o que ela escondia? Espera! Miguel se lançou para a frente, a determinação substituindo seu medo. Se Clara não vai, então leve a mim. O homem hesitou, surpreso pela ousadia de um caminhoneiro comum. Miguel sabia que estava arriscando tudo, mas não podia deixar Clara na mão daquele homem. Isso mesmo. Leve-me. Eu sou o que você quer. Apenas não a machuque. E nesse momento de desespero, um tremor percorreu a sala. Um som ensurdecedor de pneus cantando e um estrondo estrondoso cortou a tensão. O que era aquilo? Miguel se virou, os olhos arregalados. Uma luz ofuscante surgiu pela janela enquanto alguém entrava, acelerando em direção à entrada. O caos estava prestes a se instalar. O passado de Clara estava se aproximando rapidamente, trazendo à tona mistérios que nem mesmo ele poderia imaginar. Miguel estava paralisado. A visão do colar brilhante na mão do homem fez seu coração disparar. Ele sentiu o peso da realidade desabar sobre ele. O som alto de pneus cantando e um estrondo ensurdecedor cortaram o ar. Miguel se virou, olhos arregalados, enquanto um carro esportivo de luxo avançava pela calçada, quase colidindo com o corredor. As emoções estavam à flor da pele. O homem imponente que segurava Clara olhou para a porta, surpreso, e Miguel sentiu um pequeno alívio ao ver que a distração havia interrompido a tensão. Mas aquele alívio durou pouco. O motorista do carro, uma figura alta e descontraída, saltou do veículo com um ar de determinação que imediatamente prendeu a atenção de todos. Clara! Ele gritou, os olhos fixos nela, enquanto se dirigia rapidamente em sua direção. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Cada passo fazia o coração de Miguel palpitar. Uma mistura de esperança e suspeita. Daniel! Clara sussurrou. A cor que havia abandonado seu rosto voltando levemente, enquanto uma lágrima se formava em seus olhos. Miguel não tinha ideia de quem era esse Daniel, mas a conexão óbvia entre eles fez um nó se formar em seu estômago. O homem que a ameaçava perdeu o sorriso, o semblante escuro dominando seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o homem com um tom de raiva contida. A tensão que antes era entre ele e Miguel, agora se transformou em uma batalha de poder entre 2 homens. "Eu vim buscar a Clara", Daniel respondeu, os olhos fixos no homem. "Ela não pertence a você." Miguel sentiu uma onda de ciúmes e raiva. Para quem Daniel estava trabalhando? Por que ele estava ali agora? O que estava acontecendo com Clara? Ele precisava de respostas. "E quem você pensa que é?" retrucou o homem de terno escuro, o tom de voz agora ameaçador. Miguel estava no meio do fogo cruzado, o sentimento de impotência quase insuportável.
Sou alguém que se importa com ela, diferente de você. Daniel se aproximou, seus olhos se fixando nos de Clara. Vem comigo, Clara. Não se deixe levar por eles. Mas assim que as palavras saíram da boca de Daniel, o ambiente mudou drasticamente. Uma sirene cortou o ar tranquilo da noite, e os olhares se voltaram para a rua quando um carro de polícia apareceu, com luzes piscando. É tudo o que Miguel precisava. A ajuda finalmente havia chegado. Mas o que se seguiu foi inesperado. O homem no terno escuro virou-se bruscamente, puxando Clara em direção a ele como um escudo. "O que você fez, Clara?" ele gritou, a fúria escrita em seu rosto. "Sua irmã não é a única que estará em perigo. Você nem sabe o que pode acontecer." O tempo pareceu parar. "Como assim, irmã?" A revelação surpreendeu Miguel, mas não era só isso. O homem olhou para a polícia que se aproximava e então, em uma fração de segundo, ele fez algo que deixou todos em choque. Ele puxou uma pistola do bolso e apontou para Clara. "Não se aproxime!" ele gritou. Sua voz era um trovão, e todos congelaram, com os olhos fixos na cena aterradora. O coração de Miguel estava na garganta enquanto o desespero enchia o ar. "Não, Clara!" gritou Miguel, seu corpo se movendo antes que sua mente pudesse reagir. Ele avançou. Um impulso que o fez esquecer a lógica, apenas pensando em protegê-la. Daniel fez o mesmo. Ambos se lançaram em direção a Clara. O tiro ecoou. O som cortou o ar, ensurdecedor. Miguel viu tudo em câmera, lenta. O homem, o movimento, a expressão de horror no rosto de Clara. E então, tudo desmoronou. O que aconteceu a seguir era um mistério. Miguel caiu no chão, o mundo ao redor dele girando. O que ele não sabia era que aquela bala poderia revelar segredos mais profundos do que ele jamais imaginou. E, naquele instante, a única certeza que ele tinha era que tudo estava prestes a mudar de uma forma irreversível, bem na frente dele. E a pergunta que ecoava em sua mente era: quem realmente era Clara? E o que o passado dela escondia? Miguel estava paralisado. Os sons do tiro ecoavam em seus ouvidos. Ele viu Clara, ainda presa entre o homem do terno e Daniel, temor estampado no rosto. A cena parecia se desenrolar em câmera lenta. Quando o tiro ecoou, um silêncio mortal seguiu, quebrando apenas pela voz desesperada de Clara. "Não!" ela gritou, e Miguel viu seu rosto mudar. Era um misto de pavor e um tipo de resolução que ele nunca tinha visto antes. O homem no terno, em meio à situação caótica, olhou para a arma que agora balançava em sua mão. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo surpreendente aconteceu. Clara, com um movimento rápido, afastou o homem e correu na direção de Miguel. Ele nunca tinha visto alguém terminada. Tudo parecia um sonho distorcido. "Eu sei quem." No terno virou-se novamente, a expressão feroz, mas agora com um toque de dúvida. Daniel não hesitou. Ele avançou para o lado oposto, tentando alcançar Clara, enquanto Miguel sentia a adrenalina pulsar em seu corpo. Tudo aconteceu tão rapidamente que seus pensamentos estavam desordenados. O que estava acontecendo? Ele olhou para a arma, ainda apontada, e um medo profundo tomou conta dele. "Claire, saia da frente!" Miguel gritou, mas ela já estava perto. Quando Clara finalmente alcançou Miguel, algo outro aconteceu. Com um gesto desesperado, ela puxou a corrente em seu pescoço e lançou algo que era mais um reflexo do que um ato consciente. O objeto brilhante, o colar, voou pelas mãos de Miguel, direto para o chão, onde se quebrou. Em pedaços, a cena se desenrolou como um filme. O homem, ao ver a corrente se despedaçar, teve uma reação inesperada. Ele recuou, assustado, e a expressão em seu rosto se transformou. Não era mais um homem no controle, era alguém aterrorizado, quase como se o colar não fosse apenas um objeto qualquer, mas sim
a chave de algo muito maior. O que você fez? Ele gritou, os olhos arregalados de pânico. Você não podia ter feito isso. Miguel e Clara olharam um para o outro, confusos, sem entender o que estava por vir. Daniel, percebendo a mudança na atmosfera, avançou com um novo foco. A polícia agora estava a poucos metros. As luzes azuis e vermelhas iluminavam tudo como um espetáculo surreal, e a tensão palpável era de gelar o sangue. Você tem que me ouvir, Clara, Daniel chamou. Eu sei o que isso significa. O homem se endireitou, encurralado entre a polícia e aquilo que acabara de ocorrer. Eles não sabem. Vocês não sabem. O que você rompeu não é apenas um colar. É uma maldição, um vínculo. Miguel franziu a testa. O que aquele homem estava tentando dizer? Maldição? O ar ficou pesado, cada palavra jogando mais luz sobre o que realmente estava em jogo. Enquanto isso, as sirenes da polícia se tornaram ensurdecedoras e os oficiais começaram a cercar a cena. Daniel, o que ele quer dizer? Clara perguntou, voz tensa, e havia um medo genuíno em seus olhos. O colar era o que mantinha a conexão entre você e sua irmã. Ele tem poder, Clara. Daniel respondeu, o desespero em sua voz levantando mais perguntas. Miguel sentiu a frustração crescer. Ele não sabia do que se tratava toda essa confusão. Mas uma coisa estava clara. Tudo tinha mudado. As revelações estavam explodindo ao seu redor. A compreensão saltava entre eles como faísca. Isso é sério, o homem gritou novamente. Se você não o tiver, seu passado virá em busca do seu futuro, e pode ser mortal. No entanto, antes que alguém pudesse digerir as palavras, as luzes da polícia acariciaram o chão, e Miguel tentou processar tudo. Uma mágoa profunda cresceu dentro dele. Ele tinha que proteger Clara. Era a única coisa que fazia sentido, a única verdade que ele conhecia. E enquanto as vozes da polícia chamavam, uma nova revelação se formou na mente dele. O que ele não sabia poderia ser a única maneira de salvar Clara. O que se seguiria poderia ser ainda mais devastador. Perguntas martelavam sua mente. Quem realmente era Clara? O que realmente significava aquele colar quebrado? E o que estava prestes a se desenrolar quando a polícia finalmente chegasse ali? Miguel estava paralisado, os sons do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. A visão do homem de terno escuro, agora tomado pelo pânico, propagava um medo coletivo entre todos os presentes. Clara se afastou lentamente, segurando o olhar fixo no homem que antes tão confiante, agora parecia vulnerável. Ele olhou para a polícia, como se calculasse suas chances de sair daquela situação. Clara, você não entende, ele gritou, a voz embargada de emoção enquanto a multidão se aproximava. Seu destino está atrelado a esse colar. A cada palavra, Miguel sentia que sua sanidade estava à beira de um colapso. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas toda a tensão na sala era palpável. O olhar de Clara refletia um turbilhão de emoções. A confusão predominava. Que destino? Ela perguntou, a voz trêmula. O que você quer dizer com isso? O homem olhou para o chão, onde os fragmentos do colar brilhavam sob as luzes da polícia. Havia algo nele que não se conformava. Miguel segurou a respiração. Tudo parecia prestes a acontecer. E antes que ele pudesse sequer pensar, uma jovem, com cabelos cacheados e um olhar decidido, apareceu ao lado do homem. É verdade, Clara, ela exclamou, e a cena se virou de cabeça para baixo. Miguel ficou surpreso. Quem era ela? O homem no terno passou a mão pelo rosto, uma expressão de frustração ainda mais profunda. Você não pode deixar que isso fique assim, ele gritou para a jovem. É hora de você assumir seu lugar. A revelação estourou como uma bomba no coração de Miguel. Essa jovem não era apenas um espectador. Era a irmã gêmea de Clara. O que estava acontecendo?
Ele teve que morder a língua para não perguntar. Todos os olhares estavam agora voltados para Clara, e a dor que ele viu em seu rosto era devastadora. Eu não sabia que você existia, mas teria que lutar contra o que estava prestes a acontecer. Vocês estão confusos, não? A jovem interveio, seu tom desafiador. Clara estava destinada a algo maior, e agora você está no meio disso. Não sabe o que pode acontecer caso uma de nós falhe. Miguel, atônito, viu Clara encolher-se. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. O olhar dela, misto de medo e determinação, disparou um sentimento profundo em Miguel. Ele não podia deixá-la sozinha. Não agora. Quando a jovem olhou diretamente para Miguel, um brilho estranho passou por seus olhos. Você não é só um caminhoneiro. É o elo que Clara precisa. Antes que Miguel pudesse protestar, as sirenes se intensificaram, e uma nova onda de nervosismo percorreu a multidão. O homem de terno escuro se virou de novo, como que se preparando para uma última jogada. Se não fizerem o que eu digo, todos vocês vão se arrepender, ele gritou, apontando a arma novamente. E no meio da confusão, ele disparou um aviso. A maldição pode se espalhar rapidamente. O estrondo ecoou e em um instante de movimento frenético, a jovem se jogou na frente de Clara. Um grito saiu de seus lábios, e Miguel sentiu seu estômago revirar. Ele não sabia a quem proteger. O ambiente ficou turvo enquanto o mundo girava em torno dele. Então, como um flash de luz em meio à escuridão, Clara precisou fazer uma escolha. Seria ela a responsável por romper o ciclo ou submeter-se ao destino que o homem alegava ser inexorável? Miguel viu um brilho nos olhos dela, uma faísca de esperança e determinação. Não vai acabar assim, Clara gritou, e todos silenciaram. A tensão parou o tempo. A palavra maldição ecoou em sua mente, e a única coisa que ele conseguia pensar era o que realmente isso significava. E com isso, um novo mistério emergiu das sombras, um fio de esperança se alternando entre o caos. Miguel sentiu a emoção crescê-lo, à espera de algo que mudaria para sempre o curso de suas vidas. E ele se perguntava, quem era realmente Clara e qual seria o preço para que ambos entrassem nas profundezas de um passado que parecia se erguer das cinzas. Miguel estava paralisado, os sons do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. A visão do homem, que antes parecia inabalável, agora transbordava em desespero. Clara estava em choque, seu olhar fixo na irmã gêmea que acabara de aparecer. O que seria mais aterrorizante do que a descoberta de que existia alguém tão semelhante a ela? E esse novo personagem estava pronta para revelar mais segredos. Você não pode deixar que isso fique assim, gritou a jovem, gesticulando freneticamente, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam. O ar estava pesado de tensão. Miguel sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Basta! O homem de terno escuro interrompeu, e sua raiva se transformou em uma ameaça palpável. Clara, você sabe o que está em jogo. A jovem gêmea, com uma expressão de determinação, parecia desafiar tudo e todos. A cada segundo, os olhares se tornavam mais intensos. Miguel não sabia como agir, mas outra possibilidade surgiu em sua mente. Antes de qualquer um fazer algo, ele se adiantou. Espera, o que você quer dizer com maldição? Miguel perguntou, tentando desesperadamente entender. Todo o alvoroço estava lhe deixando confuso. A jovem olhou para Clara, o orgulho e a paixão à flor da pele. É tudo sobre a herança. Não é apenas dinheiro. É algo muito mais sério. Está no sangue de vocês, uma antiga linhagem que recebe um prêmio e um castigo. Se não for aceito, algo terrível pode acontecer. Você não pode estar falando sério, exclamou Clara, seus olhos arregalados. Miguel sentiu um tremor nas mãos. Estava começando a perceber que tudo o que conhecia estava desmoronando ao seu redor.
É verdade, gritou a jovem, enquanto a pressão aumentava. O colar que você quebrou era a única coisa que poderia manter a conexão entre vocês. Agora que está quebrado, todas as consequências vão vir à tona. Uma onda de choque desceu sobre o público. Miguel viu o olhar de pavor de Clara e seu coração acelerou. O homem de terno escuro começou a se despir de sua frieza, revelando o desespero por trás da fachada. Ele estava sendo afastado de sua segurança, e isso era digno de nota. Você não sabe o que está fazendo. Ele gritou, o tom de sua voz deslizando para um lamento. Sua escolha não é só sua. Clara olhou para ele e depois para Miguel. Ele podia ver o conflito interno. Era como se o tempo tivesse parado. A qualquer momento, o mundo poderia mudar irreversivelmente. Miguel não sabia o que se passava na cabeça dela, mas sentiu que era agora ou nunca. Então, sem aviso, a jovem irmã se virou bruscamente, uma explosão de poder emanando dela. Se isso tem que acabar, então vamos acabar com isso agora. Nossas vidas são muito mais importantes do que você consegue compreender. E assim que essas palavras deixaram seus lábios, algo se quebrou dentro dela. Não pudesse se mover, o chão começou a tremer. Um eco profundo e ressonante preenchia o espaço, como se o próprio lugar estivesse alertando para a catástrofe que se aproximava. Era alarmante. Miguel olhou para Clara. A expressão dela transbordava preocupação. Mas havia algo mais, um aflito reflexo de entendimento. Você não pode deixar que isso atraia mais dor, Miguel gritou, enquanto lutava contra a onda de pânico que ameaçava engoli-lo. Se eu não fizer isso, o que acontecerá com todos nós? Você não entende, Miguel, Clara respondeu, desesperada, e pela primeira vez, a dúvida atravessou seu olhar. Então tudo aconteceu de uma vez. As luzes da polícia piscaram, duplicando em frenesi, e um clamor subiu da multidão. Um deles avançou, gritando ordens. O homem de terno escuro virou-se em completa consternação. A gêmea, com sua força recém-descoberta, parecia ter estabelecido um jogo de poder, e Clara ficou paralisada entre eles, atormentada pela escolha. Com tudo isso acontecendo, Miguel se deu conta de que as revelações haviam mudado a perspectiva da realidade. Segredos que ele acreditava ser de alguém comum estavam entrelaçados em uma linhagem antiga, torcida e obscura. E nesse espaço intenso, uma semente de dúvida germinava. Ele não sabia em quem confiar mais. Em meio ao clamor e confusão, a voz da irmã gêmea se destacou. Vocês precisam entender que o que está em jogo é mais do que a vida de Clara, e nem tudo é o que parece ser. Nesse instante, tudo pareceu se congelar. As palavras dela tinham um peso que reverberava na alma de todos, e Miguel, com seu coração acelerado, percebeu que o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo para sempre. Ele só conseguia pensar: o que mais estava escondido? E quem realmente era Clara? O clima estava tenso, a carga emocional pesando como chumbo no ar. A irmã de Clara, ainda de pé, havia desafiado tudo o que conheciam, clamando por um destino que parecia atordoante. Miguel sentiu cada partícula do ambiente ao seu redor vibrar com expectativa. Os olhares se fixaram em Clara. Ela hesitou, e foi nesse momento que o inesperado aconteceu. De repente, um estrondo cortou o ar. A porta da loja de conveniência, que ninguém notara antes, abriu com força, e um grupo de homens vestidos de preto invadiu o local. Eles pareciam saídos de um pesadelo. Máscaras cobriam seus rostos, e ao entrarem, uma energia pesada encheu o espaço. Miguel sentiu um arrepio na espinha. Larguem tudo, agora! Gritou um deles, gesticulando com uma arma. O caos irrompeu. As pessoas gritaram, algumas tentando correr, outras se escondendo. Miguel se levantou, de uma ansiedade mal disfarçada. Agora vocês não têm como escapar. O que quer dizer com isso? Clara gritou tremendo.
E foi quando tudo se transformou de novo. Uma das máscaras caiu, revelando o rosto de uma mulher. Miguel ficou chocado. O que ele viu não era a expressão comum de alguém que se juntou a um grupo criminoso, mas uma mulher que reconhecia. Era Isabela, uma conhecida da cidade. O que ela estava fazendo ali? Isabela? Ele murmurou, incredulidade nas suas palavras. Ela virou o olhar rapidamente, mas Miguel já tinha dúvidas. O homem ao lado dela tomou a palavra, e seus olhos brilhavam em uma mistura de ambição e êxtase. Vocês não têm ideia de que estão prestes a descobrir. Clara, você é o elo que liga todo este segredo. A verdade está prestes a ser revelada de uma vez por todas. O pânico começou a se intensificar, e Miguel se virou para Clara, seu coração palpitando. O que isso significa, Clara? Você conhece essa mulher? Mas antes que ela pudesse responder, Isabela olhou para Clara com um sorriso frio. Pensou que poderia escapar de tudo isso? Que poderia escolher uma vida comum? Não, querida. Você sempre pertenceu a nós. A família se reuniu para trazer você de volta. Miguel sentiu uma pressão no peito e a revelação atingiu-o como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ele olhava para Clara, buscando respostas em seu olhar. Mas ela estava tão confusa quanto ele. O que você está dizendo? Clara pediu, os olhos marejados. A vida que você tem é uma farsa. O colar, o que você quebrou, significa uma herança que você não pode negar. E essa herança não é apenas sobre dinheiro ou poder. É sobre controle. E você está no centro disso. A multidão estava em pânico. Os homens de preto se moviam, prontos para qualquer coisa. Enquanto isso, o homem de terno escuro começou a rir, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Isso é apenas o começo, meu amor. E agora, o que você vai fazer? E nesse momento, o chão sob eles começou a tremer novamente, a atmosfera carregada com uma energia antiga, Clara que se mantinha forte. Até então, finalmente rompeu em lágrimas. Eu não sabia, eu não queria. Bom, agora você tem que decidir. A irmã dela declarou, a voz carregada de emoção. Aceite seu lugar ou perderá tudo. Miguel estava à beira da surdez emocional. Ele queria gritar, queria correr, mas suas pernas estavam tão pesadas quanto seu coração. O caos estava prestes a estourar e ele não sabia como isso tudo terminaria. Mas uma coisa era clara. Clara estava prestes a enfrentar a verdade de uma forma que ninguém poderia imaginar. E quando a luz piscou freneticamente e as sirenes ecoaram na noite, tudo pareceu desabar ao mesmo tempo. Miguel não poderia ter previsto que as revelações não apenas mudariam a vida de Clara, mas também revelariam uma conexão muito mais sombria entre eles e os segredos que pareciam tão distantes. E então, uma única pergunta ecoou na mente dele. Até onde ele iria para proteger o que realmente amava? Miguel estava paralisado, os sons do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. A visão do homem que antes parecia inabalável agora transbordava em desespero. Clara estava em choque, seu olhar fixo na irmã gêmea que acabara de aparecer. O que seria mais aterrorizante do que a descoberta de que existia alguém tão semelhante a ela? E esse novo personagem estava pronta para revelar mais segredos. Você não pode deixar que isso fique assim, gritou a jovem, gesticulando freneticamente enquanto as sirenes da polícia se aproximavam. O ar estava pesado de tensão. Miguel sentiu um frio na barriga. O que mais poderia acontecer? Basta! O homem de terno escuro interrompeu, e sua raiva se transformou em uma ameaça palpável. Clara, você sabe o que está em jogo. A jovem gêmea, com uma expressão de determinação, parecia desafiar tudo e todos. A cada segundo, os olhares se tornavam mais intensos. Miguel não sabia como agir, mas outra possibilidade surgiu em sua mente. Antes de qualquer um fazer algo, ele se adiantou. Espera.
O que você quer dizer com maldição? Miguel perguntou, tentando desesperadamente entender. Todo o alvoroço estava lhe deixando confuso. A jovem olhou para Clara, o orgulho e a paixão à flor da pele. É tudo sobre a herança, não é? Apenas dinheiro. É algo muito mais sério. Está no sangue de vocês, uma antiga linhagem que recebe um prêmio e um castigo. Se não for aceito, algo terrível pode acontecer. Uma onda de choque desceu sobre o público. Miguel viu o olhar de pavor de Clara e seu coração acelerou. O homem de terno escuro começou a se despir de sua frieza, revelando o desespero por trás da fachada. Ele estava sendo afastado de sua segurança e isso era digno de nota. Você não sabe o que está fazendo, ele gritou, o tom de sua voz deslizando para um lamento. Sua escolha não é só sua. Clara olhou para ele e depois para Miguel. Ele podia ver o conflito interno. Era como se o tempo tivesse parado. No mesmo instante, um clarão elétrico correu pelo ambiente, como se tudo estivesse se reconfigurando. As paredes pareceram vibrar, e o ar se encheu de uma energia indescritível. Miguel sentiu como se pudesse tocá-la. Uma força avassaladora que ameaçava consumir tudo. O homem tentou atacar, mas, antes que pudesse se mover, o chão começou a tremer. Um eco profundo e ressonante preenchia o espaço, como se o próprio lugar estivesse alertando para a catástrofe que se aproximava. Era alarmante. Miguel olhou para Clara. A expressão dela transbordava preocupação. Mas havia algo mais, um aflito reflexo de entendimento. Você não pode deixar que isso atraia mais dor, Miguel gritou, enquanto lutava contra a onda de pânico que ameaçava engoli-lo. Se eu não fizer isso, o que acontecerá com todos nós? Você não entende, Miguel. Clara respondeu, desesperada. E pela primeira vez, a dúvida atravessou seu olhar. Então, tudo aconteceu. As luzes da polícia piscaram, duplicando em frenesi, e um clamor subiu da multidão. Um deles avançou, gritando ordens. O homem de terno escuro virou-se em completa consternação. A gêmea, com sua força recém-descoberta, parecia ter estabelecido um jogo de poder, e Clara ficou paralisada entre eles, atormentada pela escolha. Com tudo isso acontecendo, Miguel se deu conta de que as revelações haviam mudado a perspectiva da realidade. Segredos que ele acreditava ser de alguém comum estavam entrelaçados em uma linhagem antiga, torcida e obscura. E nesse espaço intenso, uma semente de dúvida germinava. Ele não sabia em quem confiar mais. Em meio ao clamor e confusão, a voz da irmã gêmea se destacou. Vocês precisam entender que o que está em jogo é mais do que a vida de Clara, e nem tudo é o que parece ser. Antes que Miguel pudesse processar, a irmã de Clara, em um ato de desespero, levantou as mãos. Um brilho impressionante emanou delas. Era como um feitiço. As luzes ao redor começaram a piscar com uma intensidade ofuscante, e Miguel se viu encurralado em um cenário surreal. Então, como que guiada por uma força invisível, a jovem gêmea girou em direção ao homem de terno, e uma onda de energia foi lançada na sua direção. Quando a explosão de luz atingiu o homem, uma cena absolutamente chocante ocorreu. Ele deslizou para trás, e antes que a confusão se instalasse, sua verdadeira forma começou a se desvanecer. O que era um homem imponente, agora se revelava como um espectro pálido, uma figura fantasmagórica que tremia e parecia desaparecer. Miguel mal pôde acreditar no que estava vendo. O homem não era humano. Ele era uma entidade antiga, uma manifestação de algo maligno que tinha se infiltrado na vida de Clara. A expressão ingrata de Clara se transformou em horror. Não, você não pode ser, ela sussurrou. A revelação do homem, que na verdade era uma entidade, tornou tudo absurdo. As conexões que Miguel pensou ser verdadeiras,
agora pareciam mentiras construídas sobre um terreno movediço. E a irmã de Clara levantou a voz, cheia de determinação. Você terá que encarar as consequências do seu passado. Miguel estava atordoado. As emoções e os segredos se entrelaçavam em um emaranhado que parecia não ter fim. E quando a luz se estabilizou, a verdade era clara, embora ainda nebulosa. Clara olhou para Miguel, um apelo silencioso nos seus olhos. O que mais ele não sabia sobre ela? O que mais estava escondido? Antes que ele pudesse articular uma pergunta, o ar ficou pesado novamente. E ele percebeu que toda a narrativa tinha mudado permanentemente. Os laços entre eles sendo desligados e reatados em um novo entendimento. E a pergunta que ecoava em sua mente agora era muito mais profunda. Quem realmente era Clara? E quanto tempo restava antes que o passado finalmente viesse à tona? O ambiente estava fervilhando de tensão. A luz ofuscante da polícia mesclava-se ao pânico que dominava a sala. Miguel se viu paralisado, observando a cena, como se estivesse numa tela de cinema, mas sem poder mudar o final. O homem, de terno escuro, agora parecia um fantasma, a verdadeira natureza revelada em meio ao desespero. A jovem gêmea tinha desafiado o destino, e a energia no ar pulsava com uma intensidade quase palpável. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara chorou, suas lágrimas brilhando sob a luz frenética. Miguel sentiu um aperto no peito. Ele queria confortá-la, mas as palavras faltavam. O que podia dizer diante de tudo aquilo? De repente, a irmã de Clara deu um passo à frente, levantando as mãos, como se estivesse conjurando algo. Um brilho intenso irrompeu de seus dedos, fazendo a sala parecer uma cena mística. O homem de terno hesitou, e no mesmo instante, o chão começou a tremer sob seus pés. Os vozes da multidão misturavam-se em um eco ensurdecedor, enquanto a tensão aumentava. Você não pode nos parar, ela gritou. Nós não somos suas prisioneiras. O homem se contorceu de uma forma que parecia ir contra as leis da gravidade, enquanto tentava manter seu controle. Então, Miguel viu uma oportunidade. Ele se aproximou de Clara, segurando sua mão firme. É hora de tomar uma decisão clara, Miguel disse, sua voz firme, apesar do tremor nas mãos. Você precisa escolher. As palavras ecoaram na mente de Clara, e em vez de hesitar, um novo brilho de determinação surgiu em seu olhar. Com um abraço apertado, ela respirou fundo. Você está certo. Temos que parar isso de uma vez por todas. Em sintonia, Clara e sua irmã levantaram as mãos. Um feixe de luz pulsou entre elas, e o homem retrocedeu, os olhos perdidos em terror. As vozes dos outros se calaram, e todo mundo olhou, como se estivesse prestes a testemunhar um milagre. O que você está fazendo? Ele gritou, desmoronando, reconhecendo sua derrota iminente. Quebre a maldição. Liberte-nos. Clara declarou, e assim que as irmãs se uniram, uma onda de energia se espalhou, estonteando a todos ao redor. Miguel sentiu uma nova esperança se formando, como uma chama que voltava a acender. E então, tudo parou. O homem se desfez em uma nuvem de sombras, desaparecendo na atmosfera, como se tivesse sido puxado para longe por forças além de sua compreensão. Miguel e Clara caíram, em um abraço apertado, aliviados, as lágrimas de Clara agora misturadas com um sorriso. Mas a calma não durou muito. As sirenes da polícia se aproximavam cada vez mais, ecoando pela rua. Miguel sabia que a busca pela verdade ainda não tinha acabado. Havia perguntas que precisavam de respostas, e o futuro deles estava indefinido. Miguel, Clara começou, ainda segurando sua mão. O que faremos agora? Vamos enfrentar isso juntos, ele respondeu, a voz firme e segura. Não importa o que venha. Estaremos lado a lado. E assim, diante do caos que ainda se desenrolava e das incertezas que os aguardavam, estava claro que sua jornada estava apenas começando.
Uma nova história estava prestes a ser escrita. Então, antes que a cena fosse interrompida pela chegada da polícia, Miguel olhou nos olhos de Clara e fez uma promessa silenciosa. Juntos, iriam encontrar o caminho, não importa quão escuro parecesse. E você, o que acha que vai acontecer a seguir? O que devemos esperar dessa nova jornada de Miguel e Clara? Deixe suas teorias nos comentários e não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar sempre mais histórias incríveis a chegarem até você. Compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa aventura.